pessoal do Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu errei a carinha para alegria do Gabriel Perecini, que está aqui do meu lado, e hoje nós vamos falar da enxada de papel. Nossa, que momento. A Da enxada. torcida de papel, a enxada de papel. A A gente está fazendo enxada. aqui para quem assistiu. Para quem assistiu Casa de Papel, né? A gente tentou fazer um trocadilho que é melhor do que eu cantar Coração de Papel, que o Gabriel vetou, né? Falou que ele se levantaria se eu cantasse Se Você Pensa Que Minha Torcida é de Papel. Então não vou cantar, eu só citei. Mas o que a gente vai comentar é uma medida que a galera vai adotar na Alemanha, ou deve adotar na Alemanha, e a gente só vai tratá-la aqui porque o São Paulo, no seu aplicativo que é uma forma, outra forma do clube se comunicar. Aliás, você que não baixou o aplicativo, baixe, não por causa dessa pergunta, mas por conta de uma infinidade de coisas que o aplicativo oferece e porque fortalece a marca do São Paulo, né, perante o mercado. Mas a pergunta, qual era a pergunta do aplicativo? Se você é favorável a colocar, como se fosse torcidas ou referências à torcida, ou desenho, eu não sei exatamente qual que é a ideia principal, mas situações de cartolina no lugar do torcedor. E aí, se é o rosto pintado, se é o nome anotado, aí vai da criatividade de quem for fazer. Mas se a pessoa seria a favor disso, eu tinha a opção sim e pagaria, sim, mas não pagaria, e não. E aí a gente entra um pouco, se não me engano, o Borussia Mönchengladbach vai fazer isso lá na Alemanha, vai preencher os espaços vazios do estádio com, não sei se é cartolina, se são cartazes, se são bonecos, enfim, mas eles vão dar um jeito de ter alguma aparência no estádio que não seja de estádio vazio. Recentemente, quando foi, eu não estava punido, eu não lembro se foi na rodada da pandemia, acho que foi na rodada da pandemia, né? O Corinthians jogou com o estádio vazio contra o Ituano, se eu não me engano foi no dia seguinte São Paulo e Santos, e eles colocaram um alto-falante ao invés também do canto da torcida, colocou um alto-falante como se fosse a torcida cantando. E aí a gente vai entrar num ponto sobre essa questão de você tentar improvisar com a falta de torcedores no estádio, né? E inicialmente eu achava ok, eu não achava nada demais, e depois eu me sentia até um pouco mal por ser algo tão óbvio. Para mim ficou algo tão óbvio a questão sobre esse tema, que eu me senti mal de não ter percebido sozinho. Eu tive que ver o argumento do Vitor Birner na ESPN, no dia desse jogo de Corinthians e Ituano. A grande questão em torno disso é o seguinte: a partir do momento que você não tem torcida no estádio e você passa a querer improvisar dessa maneira, que você não tem torcida e você coloca alto-falante com torcida, que você não tem torcida, mas você coloca a cartolina, ou bonequinhos, ou rostinhos, ou sei lá o que você queira improvisar em cima disso. Para mim, a grande questão, e foi aí que o Birner falou, e incrivelmente como algo que está escancarado, mas eu particularmente não percebi, é você tratar como superficial ou você achar que é algo único, como a presença de verdade do torcedor, aquela energia, aquela pulsação, algo de verdade, algo que vai além do barulho em si, você tratar como se aquilo fosse substituível por algo completamente artificial. Então, é você tratar que um torcedor pode ser substituído por cartolinas e alto-falantes. E a gente sabe que não é assim que funciona. O papel do torcedor ele vai além de barulho e de cartolina e do cara entrar e estar ouvindo qualquer barulho, qualquer que seja. O cara não está lá pelo barulho em si, o cara está lá porque tem pessoas que foram lá fazer esse barulho de maneira orgânica, de maneira apaixonada, de maneira, enfim, que saíram das suas casas para apoiar aquele time, né? Se você só bota um som lá, além de não ter o mesmo efeito, você começa a passar uma mensagem até meio perigosa, especialmente no país da torcida única, no país da estádio sem torcida, no país que visitante não pode ir, que torcedor é quase marginalizado. Então, já é ruim pela mensagem que passa, por essa questão que eu falei, e no Brasil ele passa a ser ruim e perigoso. Isso na Alemanha
É só a questão que eu falei de você achar que você pode tratar do torcedor de maneira artificial. E lá a gente sabe que quando voltar o futebol com torcida, puder voltar os eventos de maneira normal, o torcedor vai voltar ao estádio, o torcedor vai voltar a fazer a festa, vai continuar sendo a liga com maior taxa de estádio lotado, ou uma das duas taxas da liga inteira de estádios cheios. E aqui não. Aqui, daqui a pouco, você já vai começar a limitar o torcedor, já vai começar a liberar a sua parte do estádio. Daqui a pouco você não está tendo torcida no estádio porque você pode colocar cartolinas, bonequinhos e barulhinhos no lugar do torcedor. Não, e assim, é bem importante deixar claro que é bem subjetivo, obviamente, esse tema, tanto que era uma coisa que você mesmo não estava se importando até ver o argumento Não, não é que eu do estava Birner. importando, é que eu não tinha percebido. E me Sim, senti sim, mal não, depois. Me senti mal depois. mas isso é uma coisa muito importante, saber assim, que você pode ter inicialmente uma ideia de uma coisa e um bom argumento convencê-lo ou fazer ou fazê-lo perceber algo. Isso faz parte do trabalho, né? De um torcedor, de um ser humano. Na comunicação é muito importante escutar a gente. Hoje em dia as pessoas se apegam a ideias e aquela ideia parece que faz parte dela. Não, às vezes, olha, isso daqui é assim. E curioso, você falou o papel da torcida, não foi um trocadilho com torcida de papel. É um negócio muito polêmico que eu consigo imaginar funcionar nos Estados Unidos, nas ligas norte-americanas de basquete, hóquei, futebol americano, não sei. Futebol americano parece uma coisa mais... parece uma coisa diferente. Eu não posso falar, ainda não tive a oportunidade de assistir uma partida de futebol americano em loco, mas assim, o basquete, esses esportes, rock, é muito espetáculo, né? A torcida, ela está lá para ser entretida e os gritos, eles são bastante mecânicos, né? Você vai num jogo do Devils, Let's Go Devils, tum, 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 let's go. E é isso o tempo todo. Se você for num do Celtics, vai ser Let's Go Celtics, e se você for no do Bucks, Let's Go Bucks. Vou falar só dos dois aí, Bucks e Devils, porque são meus times, mas é isso o tempo todo. Obviamente que tem, principalmente no rock, as musiquinhas. No basquete tem o telão, né? Eu assisti um jogo do Celtics com Pistons e no telão apareceu o Rock Balboa treinando, tem essa coisa, mas a torcida, ela até o pedido de defesa parece, né? Tipo, defense. Parece uma letra D e uma cerca, né? Defense, galera. E é tudo muito pautadinho, muito quadrado. Não aqui no Brasil, e não no Brasil, na América do Sul, as músicas, os cantos, às vezes os improvisos, um meme de um dia anterior, e principalmente a festa, né? Quando o Gabriel tá falando aqui, e agora eu tô falando mais pra galera que tá assistindo mesmo, quando o Gabriel falar, aqui no Brasil é perigoso, é porque nós estamos num período de transição de pessoas que, de uma geração que tem muito entretenimento contra uma geração antiga que o futebol era tudo. Hoje nós temos torcedores que têm outras coisas, que dividem a atenção do clube com outras coisas, com outros afazeres, e aqui não é nenhuma crítica, mas que às vezes, no papel de torcedor, né, o cara deixa de ir num jogo para ir assistir um filme no cinema, uma peça de teatro, ou o cara já não tem muito aquela cultura. Aí ele, vendo, né, que pode ser substituído por alto-falantes e, sei lá, cartolina, é um negócio meio esquisito, né, meio Black Mirror, né, um negócio meio fora, e pode passar uma mensagem errada. Pode passar uma mensagem errada, principalmente nesse negócio de torcida única. Daqui a pouco os caras vão querer inventar como uma coisa perpétua que o adversário possa colocar papelões no estádio representando a torcida deles, ou a torcida adversária vai mandar uma gravação da torcida para ficar colocando na hora do jogo. Não tão, obviamente que a gente está extrapolando aqui, a gente está levando a coisa para o extremo. Não sei. Não, a gente está levando para o extremo, mas no Brasil o extremo é cabível, que é um país que defende sem argumentos a torcida única. E quando eu falo sem argumentos, as brigas continuam aparecendo e ninguém fala nada sobre as brigas, ninguém fala nada que as medidas não funcionam. Quer ver um momento que não está tendo briga de torcida? Agora, que não tem futebol. Isso me dá medo, porque enquanto tem futebol com a torcida no estádio, aliás, a gente até comentou isso no vídeo com o Mauro César, né? Ele falou,
um lugar que pouco se briga é no estádio hoje. Claro, tem as suas exceções. Né? Não só hoje, essa questão da torcida única é impressionante. Sempre que a gente toca nesse tema aqui no canal, muitas vezes nos comentários, agora sim tá seguro, agora eu vou, tem que ter torcida única mesmo. E assim, como o Mauro falou, e o Mauro participou de um simpósio, de uma audiência pública, enfim, na época da implementação disso, e mostrou com dados, com números, com estudos, com exemplos de fora, onde a situação era muito pior do que aqui, que torcida única simplesmente não funciona. Só que tem gente que pega e fala, funciona. Por quê? Porque sim, né? E fica por isso mesmo, e a pessoa coloca isso na cabeça dela, porque para ela pensa que torcedor é tudo bandido, e que quando tem duas torcidas, os caras vão se matar no estádio. E assim, no estádio eu me lembro de ver pouquíssimas brigas, e na maioria das vezes era muito um corre-corre, era um foco ali de um grupo de pessoas muito pequeno, que pode acontecer num show, que pode acontecer numa balada, que pode acontecer em qualquer coisa, porque era um grupo de pessoas muito pequeno, não eram manadas, aquelas batalhas épicas que a galera acha que tem. Isso no estádio não acontece, é muito raro. E quando se tem torcida única, a gente tem vários exemplos de torcida única e do pau comendo a 200 quilômetros do estádio, que como costuma acontecer, 200 é modo de falar, a 8, 10 quilômetros do estádio. Os caras marcam, né, de se encontrar torcidas organizadas. São Paulo e Palmeiras ano passado. São Paulo perde para o Palmeiras já com o Fernando Diniz, 11 horas da noite, espancam o São Paulino a 11 quilômetros do Palestra Itália. Então, assim, praticamente imediatamente após o início do jogo, o fim do jogo. Então, assim, você traz isso para o Brasil e daqui a pouco, sob a falácia da segurança, é uma falácia, assim como fizeram com torcida única, fizeram com bandeirões, fazem com sinalizador, o pisca-pisca lá, aquilo faz mal para quem, cara? E não pode. E aquilo é meramente decorativo, meramente... É uma luzinha que pisca, não é o bagulho lá que matou o menino na Bolívia, aquilo é outra coisa. E a galera bota tudo no mesmo saco e proíbe. Então, assim, você traz um cenário desse para o Brasil, muito perigoso. De novo, eu vou repetir para deixar claro. Na Alemanha, que não tem risco nenhum, eu acho muito triste, porque você subvaloriza o papel do torcedor e você o trata como algo artificial, você o trata como algo completamente supérfluo. Como se não importasse aqui. Tipo, essa galera vem aí, mas ela vem para fazer barulho e ver o jogo que ela pode ver de casa. Então, assim, é muito ruim, é perigoso. Como você falou, a gente ainda vive uma era diferente, uma era em que o cara, naturalmente, a gente já tem muito torcedor de melhor momento, e é direito do cara. Só que eu tô falando, incentivar esse tipo de coisa, em vez de você incentivar que o cara vá no estádio, é uma pena, cara, perde o futebol. Então, eu acho que não deveria nem sequer ser cogitado isso aqui no Brasil, porque daqui a pouco a gente vai ver. Falou, gente, infelizmente, São Paulo e Flamengo é um jogo muito perigoso. São Paulo e Grêmio é um jogo muito perigoso. Então, ao invés de ter torcida no estádio, nós vamos colocar aqui papelões, ou não existe mais torcida visitante no Brasil, a gente vai colocar no espaço do visitante desenhinhos, ou fotinhos, ou animações, ou põe no telão. Não existe, entendeu? Uma coisa assim, quando eu falei, é bom fazer uma parte aqui, quando eu falei da torcida, que eu vejo isso em ligas norte-americanas, não é nem desrespeito aos esportes norte-americanos, eu torço pro Devils, a gente acompanhava até um grupo de Face, a única coisa que eu sempre falto quando eu fechei minha conta pessoal de Facebook era esse grupinho que eu acompanhava lá, e a gente até questionou, a maneira de vislumbrar o esporte, né, tipo... o Devils estava homenageando um jogador, o primeiro goleiro deles, o Chico lá, da história, então estava tomando uma sapatada de 4 gols de diferença, e o pessoal estava, na transmissão do clube, os caras estavam se divertindo, sorrindo e tal, uma coisa que é inimaginável para nós, pelo menos eu e o Gabriel, a gente estava assistindo, estávamos indignados, caraca, mas como é que os caras podem estar rindo? A gente estava irritados, e os caras, porque eles têm muita cultura do entretenimento, o entretenimento e o esporte estão muito ligados. Não que pra gente o esporte não seja entretenimento, mas na América do Sul a coisa é muito pegada, e também alguns países da Europa a mesma coisa, por conta da rivalidade, por conta... Não que isso não exista lá,
Mas, por exemplo, eu fui assistir um jogo do Celtics e tinha torcedor do Pistons e tava todo mundo junto, sem nenhum problema. E sim, rivalidades, ok, mas a galera senta um do lado do outro e tem umas provocações assim, quando acontece um lance ou outro, nada muito grosseiro, mas eu não acho que nunca a gente vai chegar no ponto de colocar torcedores numerados, antigamente tinha, né? Antigamente tinha. Eu cheguei a pegar isso. Hoje em dia, o Grenal, por exemplo, adota o setor específico para torcidas mistas, né? Deus me livre, eu não teria, desse, eu acho terrível. Eu não teria. Imagina você está vendo São Paulo e Corinthians, toma um gol aos 48 do segundo tempo, um mano do seu lado. Você tá louco, cara, pelo amor de Deus. Às vezes camuflado já dá problema, né? Por exemplo, já aconteceu isso. Aí a questão do camuflado, aí a gente vai entrar num outro sentido. Porque, primeiro, você imagina que no jogo do seu time tem lá 60 mil pessoas, dessas 60 mil, alguns ou gostariam, ou vão sempre, ou vão eventualmente, de estar no estádio do rival torcendo. Aí ele é proibido disso. Aí vem um cara que teoricamente não pode fazer algo que, tipo, você tá proibido, em teoria ele também. Você já cria um clima aí de rejeição muito alto, você já cria um clima de caça às bruxas em cima disso. Então, a torcida visitante, para o cara que é infiltrado, ela é um estímulo à violência total. Total. Teve um eu não caso posso ir, como é que você está aqui? Teve um caso, eu não sei se foi na torcida do Grêmio, que uma criança ganhou uma camisa. Eu sei que teve uma questão de briga ali, e expulsaram uma família. E aparentemente a família era do time. Eu não tenho certeza de quem era, mas os torcedores, por alguma razão, interpretaram que aquela pessoa era torcedora de outro time, ou a criança. Tinha uma criança envolvida. E eu lembro que a criança chorou e gritaram, tal, expulsaram, e parece que a mulher era conselheira do clube. Eu não lembro exatamente dessa história, mas tem o caso famoso de São Paulo e Curitiba, no Couto Pereira. Uma torcedora do São Paulo ganha a camisa do Lucas no fim do jogo, e os caras, assim, já com pouca gente no estádio, já quase vazio o estádio, o jogo já tinha acabado há algum tempinho, tem uma meia dúzia de 3 ou 4 ali que vai para cima do pai da menina, meia dúzia de 3 ou 4. E tira o pai da menina meio que na ameaça. Recentemente tivemos Palmeiras e Flamengo no Palestra Itália, tinham pessoas que não estavam com a camisa e identificaram como palmeirenses, e no fim das contas era um gringo e o amigo do gringo era palmeirense, só que o cara só foi sem camisa e estava de boa sentado, sem querer, sei lá, ficar pulando durante o jogo, e identificaram isso como sendo flamenguista. Vale lembrar que também se colocou torcida única nesse jogo. Então, assim, de novo, as medidas que você toma muitas vezes têm o efeito contrário do que você quer propor. Muitas vezes é falácia, e aí respinga nesse incentivo à violência. A mesma coisa vale para essa medida que alguns clubes ou cogitam ou vão adotar, de você tratar o torcedor como algo secundário ou como algo que você consegue substituir por qualquer papel. Então... Pode ser uma boa ideia quando você fala, mas na execução pode gerar uma coisa muito ruim. Que assim, a ideia dela já... de algo muito, muito grandioso no futebol. O futebol é para a torcida. A gente fala sempre, o São Paulo é a sua torcida, a força do São Paulo é a sua torcida. E não tem papel que possa substituir isso. Não tem. É como querer substituir um grande ídolo. Assim, o Rogério não vai jogar hoje, nós vamos colocar um papelão no lugar dele. Não dá, não tem condição. E a torcida é aquele cara, a torcida é aquele elemento que faz parte do clube. E é por isso até a gente extrapolou um pouco o tema, e a gente sempre vai criticar essa coisa da torcida única, porque proibir o torcedor de fazer esse papel na casa do adversário... De acompanhar o seu time. De acompanhar o seu time. Você desvaloriza o carinho, o amor. Mas tem o problema da violência? Vamos combater a violência. No estádio ela já foi combatida quando se diminuiu bastante. Eu sou da época, eu tô ficando velho, eu sou da época de 6-6 praticamente, 6-6. Estádio. Eu fui ver São Paulo e Palmeiras naquela final, que o São Paulo foi para Tóquio e voltou. Eu fui naquele jogo e era 6-6, cara. E era uma coisa muito louca, coisas também que a gente comentou com o Mauro, porque o Mauro também é um defensor do fim da torcida única, porque
você quer superar, você aprende a torcer. Eu me arrisco a dizer que depois da torcida única, as torcidas, de modo geral, ficaram mais frias ou menos intensas, ou menos porque você não tem um adversário. É como se você fosse lutar boxe e passasse a vida inteira só socando o saco. Você nunca fosse pro sparring ou pro uma luta mesmo. Você não está indo pro embate. Quando você vai enfrentar uma torcida adversária que você pode gritar, é diferente. E assim, quando o Pericini falou no começo aí, a gente quer incentivar que o torcedor vá, obviamente, só quando for seguro. É óbvio, nós todos estamos aí nesse isolamento e a gente quer mesmo que isso aconteça o quanto antes, que seja seguro. Não sabemos quando vai ser, mas nesse momento não parece uma boa ideia querer substituir. O futebol deve voltar sem torcida, que pena. E a gente vai ter que ter aí na televisão uma cobertura, alguma coisa diferente. Que vai se ser muito assuma difícil. sem torcida. Assuma Vai ter que ser sem torcida, não vai ter jeito? Ok, então, gente, é sem torcida, é sem torcida. Não é bonequinho e não é barulhinho e não é não sei o quê. O Mauro até citou aqui que o Vasco chegou num jogo sem torcida, ficar do lado de fora gritando, algo que é muito legal, mas que hoje também teria o mesmo problema, naturalmente. Sim. Então, não funcionaria para essa medida. Então, assim, tá sem torcida, tá, assuma. Paciência, cara, é uma pena e assim, mas vai ficar um ambiente triste. Sim, porque o futebol sem torcida ele é triste. Não é para você procurar saída onde não tem. Não é para maquiar. Não é para maquiar. Que isso é maquiar. Vamos maquiar. O futebol tá triste, vamos tentar deixar ele alegre. Não é para ser alegre. É para ter o embate entre duas equipes nesse ambiente de tristeza, porque isso é o que a gente está vivendo. A gente vai encontrar nossas alegrias assistindo jogos na TV, tanto que a gente até comentou da volta agora da Bundesliga, tá todo mundo super animado. Eu nunca esperei tanto assim, só Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é legal, tem um clima diferente. Mas nós vamos ter alegria, nós estamos falando aqui pra gente que assiste, quando a gente assiste na TV, mas vamos assumir que esse é um momento histórico, que é um problema histórico, e nós temos que encará-lo de frente, sem maquiagem. Acho que essa é a palavra, sem maquiagem. Vamos deixar de lado a maquiagem, vamos encarar o problema como ele é, e isso vai fazer com que a gente valorize quando a torcida voltar. Vai ser uma coisa única, vai ser um espetáculo único. O dia que o torcedor puder voltar para o estádio, lotar, gritar e principalmente se abraçar no momento do gol, que é uma coisa que eu falo que é uma experiência maluca para quando você leva uma pessoa que não é do meio, eu brinco, quando você leva um civil para o estádio. Civil é aquele cara que nunca foi, e aí sai um gol e se abraça um desconhecido. Eu tive essa experiência, o amigo meu falou, cara, se abraçou um desconhecido. Eu falei, mano, torce pro São Paulo, saiu o gol. É uma parada muito louca, porque às vezes um comentário de um cara atrás, que é muito legal, o cara faz um comentário, pô, esse cara não acerta uma bola, o cara acerta o lançamento do gol, ou sai o gol. O futebol é um espetáculo que a gente vai ficar falando aqui muito, mas é nossa opinião, pelo menos de momento, mas isso é subjetivo. Você que está assistindo pode discordar, e aliás, ao discordar, argumente por que você é contrário e acha uma boa ideia a torcida de papel, né? Ou lá, como é que você falou? Lá, recheada de papel. Antes de provavelmente tomar a decisão, eu sugiro que procure no YouTube, hoje em dia é muito fácil, né? Às vezes, grandes recepções, somente futebol argentino, futebol uruguaio, às vezes futebol turco, futebol sérvio. Se procure grandes recepções de times na entrada do campo, e aí você me fala se você pode substituir isso por qualquer outra coisa, às vezes uma torcida de um Rosário Central da vida, que tem grandes exemplos aí no YouTube que a gente já viu, né? Já viu até com um amigo nosso. Então, se alguém achar que isso pode ser substituído por, sei lá, qualquer pirofagia de qualquer coisa, botar fogo de artifício estourando no ar, se alguém achar que isso pode ser substituído, tudo bem, mas a gente sabe que não pode, então não faz sentido que você trate isso de maneira artificial e falsa. Bom, de qualquer forma, deixa aí nos comentários sua opinião. Amanhã a gente volta, porque em maio é vídeo todo dia. Amanhã a gente volta com um tema surpresa, que se não for aquele, eu já tenho um tema na cabeça, mas se não for aquele especial lá, e a gente deixa aquele para sábado e de repente domingo faz uma live, sei lá. A gente vê. De qualquer forma, como vocês não sabem, porque nem a gente sabe ainda, clique aí no sininho para se manter notificado, né? Para que as notificações cheguem.
compartilhe e principalmente curta o vídeo, que ajuda muito, aparentemente, o algoritmo do YouTube, que não está muito contente com o nosso desempenho nesses tempos de não futebol. É muito difícil. Mas, enfim, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. São Paulo.